Boa noite. Nós estamos aqui numa série, de mulheres, falando sobre mulheres no mês de maio. A Ari pregou sobre Maria. Semana passada a Lívia pregou sobre Esther. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Isabel. Eu gostaria que vocês, quem pudesse, abrisse a Bíblia lá em Lucas 1:5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu: "Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até que o dia em que isso aconteça, porque não acreditou em minhas palavras, e se cumprirão no tempo oportuno." Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para ele, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: "Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo." Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Fala, Santo Deus, aos nossos corações. Que não seja eu falando aqui, Senhor, nessa noite, tudo aquilo que o Senhor já falou comigo, colocou no meu coração. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Que essa palavra venha tocar, trazer crescimento, Senhor. Trazer desconforto, mas para melhorar. Fala, Senhor, com cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Isabel.
Isabel, ela tem muita coisa para nos ensinar aqui. Isabel é uma mulher que orou, esperou e, acima de tudo, creu nas promessas do Senhor, né? Quando a gente fala em mulheres na Bíblia, a gente sempre lembra da Maria, né? Quando fala, mulheres bíblicas, a gente sempre fala de Maria. Mas nós temos muitas mulheres que viveram experiências maravilhosas com Deus. E hoje nós vamos falar de uma delas, que é Isabel. Isabel, ela foi uma mulher escolhida por Deus para participar de um dos momentos mais importantes da história. Quem era Isabel? Ela era esposa de Zacarias e foi mãe de João Batista, aquela que prepararia o caminho para a vinda de Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas 1,6 que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mesmo sendo fiel, temente a Deus, obediente, Isabel, ela carregava uma dor muito profunda, né? Que era não poder ter filho. E ela já estava em idade avançada, isso estava passando, né? E não ter filho naquela época trazia um sofrimento, né? Era motivo de vergonha, de questionamentos. E ela vivia uma situação que, humanamente, era impossível de ser mudado. Humanamente, né? Humanamente, ela não podia ter filhos. Mas Deus estava escrevendo uma nova história para Isabel. E essa noite Ele também está mudando histórias, escrevendo novas histórias para as nossas vidas aqui. Havia um cenário naquela época que o povo de Israel passou 400 anos sem ouvir a palavra profética de Deus. Desde as promessas anunciadas lá em Malaquias 3:1, que falava assim: eis que envio o meu mensageiro. E em Malaquias 4 ele diz: enviarei o profeta Elias. Essas palavras apontavam para alguém que viria preparando o caminho para o Messias. E essa promessa vai se cumprir na vida de João Batista. A Bíblia diz que ele viria com o espírito de Elias. Ele não vinha como Elias, mas ele vinha na mesma missão: chamar o povo ao arrependimento e preparar os corações para aquilo que Deus iria fazer, para a vinda do Messias. Depois de tantos anos em silêncio, Deus volta a falar. E é lindo de ver que ele começa justamente através da vida de uma mulher improvável. Então, da mesma forma que ele começou a falar na vida de Isabel, que ela era improvável, nós, às vezes, nos consideramos improváveis. E Deus, Ele também pode falar através das nossas vidas. Aos olhos humanos, ela não tinha mais expectativas. Isso nos ensina que nem todo silêncio significa ausência de Deus. Às vezes, o silêncio é a parte da preparação. Isabel, ela vivia esse silêncio, né? O silêncio de Deus, de não conseguir ter filho. Mas Deus não tinha esquecido dela. Hoje, talvez, existam pessoas aqui vivendo exatamente assim, olhando para a própria vida e vendo, né, sentindo que nada avança, nada acontece, parece que está tudo estacionado, tudo parado. Pessoas que oram há muito tempo por uma causa, mas ainda não têm resposta. Promessas que parecem estar muito distantes. Sonhos que Deus deu, que parecem estar esquecidos. Situações que, humanamente, nós estamos sem esperança. Mas a história de Isabel veio aqui nessa noite para nos lembrar que, mesmo no silêncio, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não vemos movimento de Deus, Ele está preparando o tempo certo para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. O primeiro tópico que Deus tocou aqui no meu coração para eu trazer para vocês, né? Mas primeiro falou muito comigo, é que Isabel
perseverava em oração e ela confiava no tempo de Deus. Lucas 1:7 diz assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eles não tinham filhos e já eram velhos. E isso trazia incertezas, insegurança. Mas Isabel esperou por muitos anos. O tempo ia passando e o que acontece? As expectativas vão diminuindo. Isso acontece também com os nossos sonhos. Muitas vezes nós queremos algumas coisas quando estamos jovens e quando o tempo passa, você fala, isso é improvável de acontecer. Isabel vivia isso. Mas ela não esmoreceu, ela permaneceu fiel. E ela não deixou de servir, não abandonou a fé, não permitiu que aquela dor endurecesse o seu coração. O silêncio de Deus, não é ausência. Muitas vezes significa o processo. Muitas vezes a gente começa a orar com aquela fé. Mas o tempo vai passando, e as coisas vão esmorecendo. A gente deixa de acreditar que Deus vai agir com o passar do tempo. As respostas não chegam. A rotina, a pressa, o coração endurece, a gente cansa, vem a frustração e a esperança vai ficando no silêncio. Mas Isabel diz, Deus está no processo. Nós não podemos esmorecer. Em Lucas 1:13, quando o anjo aparece para Zacarias, ele diz assim, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Sua oração foi ouvida. Como a gente quer ouvir isso do Senhor, não é? Mas, como que estão as nossas dúvidas, Como que está? Deus, ele tinha ouvido a oração, mesmo quando ela achava que era tarde demais. Nós também temos Ana, Ana viveu uma situação muito parecida com a da Isabel. Ana viveu anos, com dor, com comparação, sendo excluída, no meio de lágrimas, até viver o milagre de Deus. Isabel, ela mostra que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece parado. Ana chorou, orou, perseverou, até que a promessa cumprisse. As pessoas oram anos, por diversas situações. Mas, às vezes, a gente acha que Deus não está ouvindo. Pessoas que oram por um casamento ser restaurado. Mães que intercedem por filhos que estão afastados do caminho do Senhor, estão no caminho errado. Pessoas lutando emocionalmente, tentando permanecer forte enquanto enfrentam crises de ansiedade, crises emocionais, crises financeiras, portas que não abrem. Tem gente que entrega currículo, busca oportunidade e sente que nada acontece. Muitas vezes isso é difícil. Mas, quando a gente começa a orar, é muito fácil. O difícil mesmo é permanecer em oração. Eu oro um dia, oro 2, mas orar 10 anos, 20 anos é mais difícil. Porque a nossa vida é muito corrida. E a gente acaba colocando outros propósitos e acaba esquecendo o propósito que Deus colocou no nosso coração. Mas a vida de Isabel vem aqui nessa noite para lembrar a minha vida, que já falou comigo, e para falar com vocês que Deus não esqueceu o que você pediu. Deus vê cada lágrima que você derrama lá no secreto. Deus honra a fidelidade de quem permanece.
Então, orar, começar a orar é fácil. Permanecer em oração é mais difícil. Talvez a gente ainda não consiga enxergar, né, as coisas. Mas eu quero falar para vocês que Deus está trabalhando. Da mesma forma que Ele trabalhou na vida de Isabel, Ele está trabalhando na nossa vida. Hoje, a sua dor silenciosa, no tempo certo, ela vai ser transformada em testemunho para muitas pessoas. A vida de Isabel é um testemunho para as nossas vidas. E tudo o que acontece, tem uma frase que fala assim, que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, o pastor André Henrique e a Renata até falam muito que para você poder ajudar alguém, você tem que ter vivido aquilo. Você tem que ter aprendido com aquela situação para você poder abençoar outras pessoas. E Isabel está aqui hoje para nos ensinar sobre isso. Isabel também nos ensina a ser sensíveis à presença de Deus. Primeiro, ela nos ensinou a perseverar em oração, né? Não desistir. E agora, ser sensível à presença de Deus. E Lucas 1:41, mais para frente do que eu li, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Maria chegou, né, para visitar Isabel, que também estava grávida, algo espiritual aconteceu naquele momento. O bebê no seu ventre começou a se mover. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ninguém precisou explicar para ela o que era aquele bebê, que Maria estava grávida, porque Maria, nesse momento, vai para contar para Isabel que está grávida. Ela discerniu no Espírito Santo aquele momento. Isabel, ela tinha sensibilidade à presença do Senhor. E ela conseguiu ver aquilo que, aos olhos naturais, as pessoas não entendiam. Era apenas duas mulheres conversando ali. Mas Isabel sabia que era algo muito mais. Ela sabia que Maria estava chegando ali e Maria tinha o Salvador no seu ventre. Vivemos, hoje em dia, numa geração tão acelerada, a gente vive tão ansiosa, cheia de distrações, a gente pega o celular para ler a Bíblia, aí chega a notificação lá do WhatsApp, aí você já vai para o WhatsApp, ou então você lembra que você tem que fazer alguma coisa, né? Então, a gente se distrai hoje em dia com muita facilidade. A gente fala que é a geração, não, mas nós que somos mais velhos, que não somos tão conectados, também nos distraímos com facilidade hoje em dia. Nós estamos conectados o tempo todo, na televisão, no WhatsApp, na internet, né? Hoje em dia a gente sabe das informações com muita rapidez, mas às vezes nós deixamos de estar conectados com a presença de Deus. As pessoas, elas querem resposta, querem direções, clareza sobre as decisões e caminhos, mas nem sempre a gente para ouvir a voz de quem vai dar essa direção, a voz de quem vai mostrar esse caminho, a voz de quem vai ajudar a gente naquela decisão. Deus, Ele não deixou de falar. Nós é que deixamos de escutar. É que nós que estamos ocupados demais para ouvir o que Deus fala para a gente. Muitas vezes, como nós vemos, né, as pessoas, em vez de dobrar o joelho, orar, ela vai lá na IA e pergunta: como posso solucionar esse problema? A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Se ela está aí é porque é permissão de Deus, mas ela não pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Ela não pode se tornar o nosso Deus. Nós temos que buscar ouvir a voz de Deus, porque a voz
da internet, de outras coisas, a gente reconhece. Mas Isabel aqui, ela ouvia a voz de Deus. Em Lucas, continuando, 1:42, Isabel declara em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ela não fala apenas por emoção. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela estava conectada com o Senhor. Ela sabia de tudo. Isso também nos leva a pensar numa grande mulher que a Bíblia cita lá em Juízes, que é Débora. Débora era uma mulher que tinha sensibilidade espiritual para discernir o tempo e a direção de Deus. Débora julgava Israel com sabedoria, porque era uma mulher que ouvia o Senhor. E nós precisamos discernir decisões importantes, entender escolhas, perceber portas que Deus está abrindo e até mesmo aquela que Ele está fechando, né? Muitas vezes Deus fecha a porta para nos proteger. Em alguns momentos a gente não entende. Na hora a gente não entende, mas depois, falando com Deus, a gente vai compreender. Por muitas vezes, Deus não fala de maneira audível. Ele direciona o nosso interior. Ele traz paz, traz incômodo também, e traz clareza e discernimento. Quem vive longe da presença acaba vivendo confuso nas decisões. Mas quem cultiva a oração e intimidade desenvolve clareza espiritual. Um coração sensível consegue perceber Deus agindo até em situações mais simples, enquanto as outras pessoas não conseguem perceber. No nosso dia a dia, existem situações muito básicas que a gente pode perceber a presença de Deus. O acordar, o alimento, o chegar em casa à noite, o emprego, fora outras coisas particulares que você pede para o Senhor e Ele vai falando com você durante o dia. Então, além de Isabel perseverar em oração, ela também tinha um ouvido, um coração para o Senhor. E ela também, nessa noite, lendo aqui, Deus me tocou, que Isabel, ela celebra o propósito de Deus na vida dela e na vida de outras pessoas. Em Lucas 1:45, feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Isabel estava vivendo ali também um momento de grande milagre. Depois de tanta espera, de tantos anos, Deus havia visitado a sua casa e realizado o seu sonho. Aquilo parecia impossível, mas o seu filho teria um propósito tão grande que era preparar o caminho para a chegada de Jesus. Mas quando ela encontra Maria, Isabel, ela não transformou aquele momento em disputa. Ela não ficou contando só da própria história. Ela não ficou se importando só com ela. Ela não fez comparações. Pelo contrário, ela reconheceu o agir de Deus na vida dela e na vida de Maria. Ela se alegrou com o que Deus fez na vida dela e o que Deus estava fazendo na vida de Maria. E o Senhor estava fazendo um milagre, né? Preparando João, que abriria o caminho para Jesus, né? Isabel entendia que o propósito do filho dela e de Maria faziam parte do mesmo plano. João tem a missão de preparar o caminho e Jesus viria como Salvador. Isabel compreendia que Deus tinha propósitos diferentes, mas igualmente importantes na vida de cada uma delas. Isso tudo revela maturidade espiritual. É fácil ter maturidade espiritual? Não. Não é.
Vivemos em um tempo que a gente compara constantes. Quem tem 2 filhos compara um filho com o outro. Quem tem a sogra e a mãe compara. Então, e fora as redes sociais, né? Que a gente está o tempo inteiro comparando constantemente. Com as redes sociais, a gente acredita que a gente sempre está atrasada, que a gente é esquecida, que a gente é menos importante. A vida do outro sempre parece ser melhor, bem-sucedida. Muita gente está bem, até começar a olhar a vida do outro, de outras pessoas. Aí a gente começa a comparar resultados, fases da vida, conquista, ministérios, família. E, muitas vezes, as pessoas vivem de aparência. E a gente não percebe que aquilo começa a entrar no nosso coração, contaminando, criando inveja, frustração e uma sensação de insuficiência. A gente acaba sempre querendo mais. Mas Isabel, nessa noite, nos ensina a ser madura espiritualmente, a celebrar. Ela celebrou o momento que Maria estava passando. A apoiar, ela apoiou, e a encorajar. Isso também trouxe à memória Ruth. Ruth, ela permaneceu fiel para cumprir como ninguém. Mesmo em meio a tanta dores e incerteza, ela confiou nos planos que Deus tinha para ela. A gente precisa aprender, como Ruth, como Isabel, e nos alegrar com a vitória de outras pessoas. Precisamos pensar que cada história possui um processo. E Deus escreve caminhos únicos e diferentes para cada um. Nem tudo acontece ao mesmo tempo. Significa que Deus esqueceu de alguém. Nem tudo que acontece na vida do outro quer dizer que Deus não se importa comigo. O sucesso do outro não cancela o propósito que Deus tem na minha vida. A bênção do outro não atrasa aquilo que Deus tem para a gente. Quem entende a identidade que você tem em Jesus, deixa de viver preso à comparação. E quanto mais a gente se aproxima da presença do Senhor, menos a gente vai dar espaço para coisas ruins. Inveja, orgulho, comparação, frustrações. Quem conhece o seu próprio valor em Deus, sabe o que Ele fez e que está fazendo no seu propósito, na sua vida, no seu processo. Nessa noite, Isabel mostra para a gente que Deus honra aqueles que permanecem fiel. Mesmo quando o caminho se torna muito difícil, Ele nos ensina que vale a pena continuar, perseverar, mesmo quando as respostas não chegam no nosso tempo. Vale a pena continuar buscando a Deus. Mesmo que Deus esteja em silêncio, vale a pena manter o coração humilde e sensível. E mesmo depois de tanta espera, vale a pena o que Deus vai entregar nas nossas vidas. Durante anos, Isabel esperou. E no tempo certo, o impossível aconteceu. Esther, nós temos a história de Esther também. Esther foi posicionada para o momento certo, um propósito certo que Deus tinha para a vida dela. Isabel também viveu esse tempo perfeito no Senhor, porque para ela não era o tempo perfeito. Para ela já estava de idade avançada, já tinha passado muito tempo. Deus, Ele nunca perde o controle da história. Ele continua sempre trabalhando, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Nessa noite, a gente não pode esquecer, nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando.
Talvez hoje você entrou aqui pensando, passou muito tempo, isso nunca vai acontecer comigo. Nossa, eu já orei tanto e nada mudou. Mas Isabel está aqui. Você pode ler com um pouquinho mais de calma na sua casa, para nos lembrar que o silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não é porque Ele nos abandonou. O mesmo Deus que visitou Isabel, Ele continua visitando. Ele continua restaurando famílias. Ele continua curando emoções. Ele continua abrindo caminho. E Ele continua realizando aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Talvez, hoje à noite, seja o momento de você reencontrar a esperança que você tinha perdido. O momento de orar, de voltar a orar com fé, a perseverar, a confiar e entregar aquilo que você quase desistiu. O Senhor, nessa noite, chama você para continuar insistindo para aquilo que você já desistiu. Você já desistiu, mas Ele não desistiu. Então, que essa noite você possa continuar, né? Colocando aos pés daquele que pode mudar a história, daquele que pode transformar o seu propósito, daquele que direciona a sua vida. Deus tem poder para transformar o tempo de silêncio em tempo de milagre. A oração de hoje, que é feita com lágrimas, pode se transformar em testemunho que glorificará o nome do Senhor amanhã. Então, irmãos, que nessa noite você possa orar, colocar diante do Senhor, perseverar naquilo que Ele colocou no seu coração. Nessa noite você está aqui porque Deus não desistiu do projeto. Você pode ter deixado esquecido, mas Ele não desistiu. Então eu te convido agora a orar.